Se você estiver por aí curtindo o Pavivi sem mimimi, desde já nosso muito obrigado e peço por gentileza para você, ó, senta o dedo no joinha, like pra gente ali. Walter, não poderia deixar de tratar desse assunto que para mim é inacreditável. Os alertas todos foram dados com relação ao arroz, a produção do arroz gaúcho. Conversei na Ouro Verde com Alexandre Velho, que é presidente da Associação dos Produtores de Arroz. Todos os alertas foram dados, entretanto, a Coreia do Norte é aqui, né? Não há outra comparação a se fazer quando se olha para aquele pacote, né, de arroz, a estampa, a embalagem, como se coloca o governo brasileiro no momento de necessidade de olhar para o Rio Grande e, na verdade, estão tentando arruinar o agro aí na tua terra. Walter, quero falar sobre esse leilão, porque das 4 empresas que venceram o leilão de arroz do governo federal, a maior compradora é dona de um estabelecimento em Macapá, no Amapá, que tem como atividade principal a venda de leite e laticínios. Outra é de um empresário de Brasília que disse à Justiça ter pago propina para conseguir um contrato com a Secretaria de Transporte do Distrito Federal. No total, o governo Lula comprou 263 mil toneladas de arroz importado pela bagatela de 1 bilhão e 300 milhões de reais. O objetivo do governo é amenizar os impactos das chuvas no Rio Grande do Sul. Walter, já deu tudo errado. Só que o governo insiste, deve chegar a 7 bilhões e meio de reais o valor que deve ser gasto com esse arroz importado, que utiliza de um agrotóxico proibido por aqui. Está longe de ser o mesmo arroz, que tem a mesma qualidade do arroz produzido aí no Rio Grande. Perderam absolutamente o pudor, perderam a vergonha de ter vergonha, hein, Walter? Eu lembrei mais cedo do Ian Fleming, que é o autor inglês que criou o personagem 007, Licença para Matar. Eu lembrei, falando em agrotóxico proibido aqui, porque cadê aquele tribunal que dava 24 horas para o ex-presidente e o outro explicar tudo, Vitória? Aliás, o TRF4 aí de Porto Alegre tentou, né, pediu 24 horas de explicação, só que veio o Bessias e atropelou com a AGU, e aí conseguiu, através de um indicado do Lula, no mesmo TRF4, derrubar liminar, prazo, enfim. É um atropelo, Walter. Está tudo dominado, né? E essa dominação, Olavo falava a respeito disso, já que nos chamam de Olavetes aqui, pelo menos, né? Mas tinha razão. Essa dominação tem 30, 40 anos. Ela veio vindo e ela era, de certa forma, não percebida, não se enxergava. O sistema foi tomado. Ideologicamente, o sistema foi tomado. Sabe esse negócio? Está falando licença para matar, porque uns não podem fazer nada, nem redes sociais podem ter. Eu estava vendo ontem a página do Luciano Hang ainda restrita. Não existe isso. Né? Existe um cidadão pagador de impostos, na expressão lá da Revolução Francesa, de citoyen, né, que é um cara que ele é sujeito de direitos dentro de uma sociedade. Ele não tem direito à manifestação, um direito constitucional, à opinião, direito de ter rede social, porque ele tinha uma preferência política lá atrás, e aí hoje ele nem rede social pode ter. Então, uns não podem ter nem rede social, e os outros podem fazer coisas como essa. E, olha, Vitória, primeiro nós não estamos na safra do arroz, nesse momento. O arroz é plantado lá no final do ano, colhido ali no final do verão, acho que começa a plantar lá por outubro, termina de colher em março, então a safra de arroz do ano passado está colhida e está guardada. Primeira questão é essa. 2, existiam muitas outras emergências nesse momento que não gastar esse dinheiro com isso. Tinha que pegar, por exemplo, todos os caminhões do Exército Brasileiro que estão disponíveis, colocar aqui nas ruas, com retroescavadeiras, alugar onde quer que tivesse e retirar o lixo que está na rua. Em Porto Alegre, em Lajeado, em Bento Gonçalves, aonde quer que seja. Tirar esse lixo, esses entulhos. Depois pegar caminhões-pipa com cloro
e sanitizar esses locais. Existiam milhares de outras prioridades. Eu vou perguntar o seguinte, será que essa compra aí gera comissão? Mas não tenha dúvida. Imagina a comissão sobre 7 bilhões, Walter. Então, quem é que está ganhando comissão? E cadê o parecer que justificava essa emergência, entre tantas outras emergências? Cadê o parecer? E cadê o Ministério Público, poxa vida? Vou falar um palavrão. Cadê os caras do MP para entrarem nessa história? Será que acabou tudo? Será que a Ian Fleming, para um lado, nada pode, para o outro lado, é licença para matar? E é isso que a gente está vendo. Cadê as 48 horas de prazo para que explique? Cadê o princípio que eu falei antes aí? Da cautela. Cadê? Acabou. Então, esse negócio, para mim, tem cara de jacaré, couro de jacaré, olho de jacaré e rabo de jacaré. Eu tenho um tio meu aqui que é pecuarista e arrozeiro, de Quaraí. Fica a 600 quilômetros aqui. Eu me criei para fora, na lavoura de arroz, e agora eu estava lendo o seguinte, esses caras que compraram esta compra dessa cifra, sequer do trade do arroz são. Sequer do negócio do arroz são. É como se fosse assim, a maior compra de soja, houvesse uma tragédia no Tocantins e no Mato Grosso do Sul, e quebrasse a safra da soja do Brasil, e o cara lá de Roraima, lá, uma fábrica de sorvete, comprasse a soja não sei de onde. Então, é muito estranho esse negócio, né? E aí a ex-ministra Tereza Cristina recorre ao Tribunal de Contas da União. É brincadeira. Esse tribunal não é um tribunal jurisdicional, um tribunal administrativo. Por que ela faz isso? Porque talvez faça uma leitura de que não adianta recorrer para o STF, sendo que, vamos lembrar o Randolph, né? Randolph. Qualquer coisa ele recorria para o STF e ganhava tudo. Então, um dos princípios básicos de uma república é a isonomia. A isonomia significa que todos serão tratados iguais frente à lei. Isso é uma das coisas que morreu no Brasil. Morreu. E agora, o mais vexaminoso de tudo é que, como tu disse, perderam o pudor, porque pudor é diferente de vergonha, né? Vergonha é o cara ter constrangimento de fazer alguma coisa que é certa. O cara tem vergonha de falar em público, o cara não tem a voz do Pitólio, o cara não tem, né, a presença de espírito do Pitólio, o cara não tem o talento do Pitólio, ele tem vergonha. Então ele não fala em público. Agora, o cara que não tem pudor é aquele que perde o freio de fazer o que é errado. Não tem limite de fazer o que é errado. Então o que a gente está vendo é isso. Se voltou à cena do crime, né? E a volta à cena do crime, o direito penal, que o nosso Pavivi é professor, ele diz o seguinte: um dos princípios do direito penal é o princípio da prevenção geral. A pessoa sabe que a uma determinada conduta errada vai haver uma consequência. Então ela sopesa antes de avançar, no sentido que ela sabe que fizer aquilo, ela vai ser punida. Aí depois vem a pena, que é o castigo. Bom, quando, graças à impunidade e tudo que aconteceu há 15 anos atrás no Brasil, parece que não aconteceu, as coisas estão sendo varridas para baixo do tapete. O ministro Toffoli está na página um dos principais, do Financial Times, né? Vergonhosamente está na página aliás, 2 capítulos, né? Tem o capítulo da Champions League e esse do Financial Times. E quando o cara que era o juiz da Lava Jato hoje é réu, e praticamente a admissibilidade da sua ação penal antecipa uma sentença condenatória, né? Porque a gente está vendo que vão achar um rabo para pegar o Sérgio Moro, os caras estão se sentindo estimulados a reproduzir tudo que já aconteceu, porque não tem limite, acabou. É licença para matar, estão liberados, pode ir lá, pode fazer o que quiser. Agora, se o Pitoli falar, se o Pavinato falar, se o Walter falar, se o Deltan Dallagnol falar, se qualquer um outro falar, cana nele, processo, cana, desmonetização e seja lá o que for. Walter, agora nessa história do arroz, o que chama atenção de fato, e você já trouxe esse detalhe na tua análise, é o fazer de conta que nada está acontecendo, né? Porque quando a gente tem quem produz dizendo
eu assumo a responsabilidade que não irá faltar. O Alexandre Velho comigo, Walter, disse o seguinte, olha, 84%, salvo engano, da safra colhida, 2% perdida, ele tratou dessa forma, ó, olha, perdeu-se 2%, isso aí não tem como recuperar. 1,9% estava sob análise, né, dos grãos para saber se estava tudo ok. E o resto ainda vai ser colhido, mas áreas preservadas não foram atingidas ou destruídas. Então, veja, quando o presidente da Associação dos Produtores de Arroz me diz não vai faltar, como é que eu faço esse movimento de compra do arroz? E com detalhe, Walter, com um preço, segundo o próprio Alexandre Velho, impraticável pelo produtor que tem que pagar imposto no Brasil, tem toda uma folha de pagamento, tudo que incide sobre a folha, enfim, tudo que a gente já sabe no Brasil, que custa caro para tudo, né? Inclusive para gerar emprego e renda custa caro. Aí ele me diz, olha, R$ 4 o quilo é impossível de ser praticado, e é o que o governo está fazendo. Nesse pacote de arroz, onde está lá, vai custar R$ 4 o quilo. Não dá para concorrer, não há possibilidade de concorrência nesse caso. Então o governo coloca dessa forma. Não consigo, em hipótese alguma, achar bondade na atitude. Porque, Walter, acho que já conversamos aqui sobre isso, me perdoe se repetitivo, caso esteja sendo, eu tenho conversado muito com o doutor Marcos Sérgio, ele é presidente da Aproleite Goiás. Walter, estão dizimando os produtores de leite no Brasil, justamente pela mesma prática do que está acontecendo agora com o arroz. Nós temos 1 milhão de famílias que vivem da produção de leite no Brasil. 1 milhão de famílias, Walter, que estão sendo desprezadas pelo governo, que está dificultando a vida destes produtores de leite, importando produtos e derivados do leite a preços mais baratos do que se produz aqui, inviabilizando a vida destes 1 milhão de famílias, Walter. E nada me diz, né, nada me faz pensar diferente de que o que está se avistando agora no Rio Grande é o dizimar dos produtores. Ah, vocês não são fascistas? Então agora toma. Né? E aí a gente vai comprar esse arroz, né, por mais que a qualidade seja duvidosa, né, que seja diferente daquele arroz que a gente consome por aqui, pouco importa. A R$ 20 o pacote, concorrendo com um que vai custar até R$ 36, R$ 40 lá na ponta, muito provavelmente o brasileiro até consiga se adaptar, por uma questão financeira. E aí como fica o produtor do Rio Grande? Como fica esse que depende desse negócio para sobreviver, que investiu a sua vida na área, no plantio, no maquinário, enfim. Então, Walter, tem muita má fé nesse governo que está liquidando o agro